E aí, pessoal, bem-vindos ao Cristão Semi-Gay. Opa! Hoje a gente vai mergulhar fundo em cristianismo puro e simples. É legal! Mas, calma, a gente não vai falar do livro inteiro, não. Ah, tá. A gente vai focar num capítulo específico. Qual? O capítulo 2 da segunda parte do livro. A invasão. Oh, esse capítulo é massa. E já aviso, se você ainda não tem o livro, comenta aqui embaixo. Ah, tá. Quero comprar? Isso. A gente manda o link da Amazon, você ajuda o canal e não paga nada mais por isso. Beleza. Bom, nesse capítulo, o C.S. Lewis já começa botando o dedo na ferida. É verdade. Ele critica tanto o ateísmo quanto o que ele chama de cristianismo água com açúcar. Ah, ele não tá pra brincadeira. Sabe, ele questiona aquela galera que busca explicações simplistas para a vida e para a fé. Ah, entendi. Ele parte do princípio de que a realidade é muito mais complexa do que a gente imagina. E como ele explica isso? Para ilustrar essa ideia, ele usa um exemplo que parece bem trivial. Uma mesa. Uma mesa. A gente olha para uma mesa e pensa, é só uma mesa. Sei. Mas o Lewis nos leva a pensar além da superfície. Ah, sim. Se a gente fosse perguntar para um cientista do que uma mesa é feita de verdade, a gente ia se deparar com um universo de átomos, partículas, energia, leis da física. Nossa, é E verdade. de explodir a cabeça. Total. E aí, qual é a relação disso com a fé? Boa pergunta. O Lewis argumenta que com a fé é a mesma coisa. Faz sentido. A gente pode até achar que orar, por exemplo, é algo simples, mas por trás dessa ação Sim. existe uma profundidade teológica imensa. É como um iceberg, né? A gente só vê a pontinha. Exatamente. E é aí que ele critica quem busca uma fé fácil e palatável. Sei lá, como se Deus tivesse que se encaixar nas nossas expectativas. Só que a realidade e a fé também são cheias de nuances e paradoxos. E aí como essa busca por explicações fáceis se relaciona com o problema do mal. Boa, vamos chegar lá. No capítulo da invasão, Lewis vai direto ao ponto. Trivial. Se Deus é bom, por que existe tanto sofrimento no mundo? Ele apresenta duas possíveis respostas para esse dilema: a visão cristã e o dualismo. E quais são essas visões? A visão cristã acredita que o mundo era bom, mas foi corrompido pela rebelião do ser humano. Entendi. Já o dualismo acredita na existência de duas forças opostas, o bem e o mal, lutando eternamente. Interessante. E qual dessas duas visões o Lewis defende? Ele reconhece que o dualismo, à primeira vista, parece ser uma explicação mais fácil para o problema do mal. Parece fazer sentido. Mas ele vai desconstruindo essa ideia ao longo do capítulo. Sério. Ele argumenta que se o bem e o mal são apenas questões de preferência pessoal. Tipo, gostar de chocolate ou de morango. Isso! Esses conceitos perdem todo o significado. Então, para ele, precisa haver um padrão. Exatamente. Uma referência externa que determine o que é realmente bom e o que é realmente mal. E essa referência, esse padrão absoluto, só pode ser Deus. Faz sentido. E é aí que o dualismo começa a ruir, porque se o mal é a antítese do bem, Ele só pode existir em relação ao bem. É como a sombra, que só existe porque existe a luz. que legal essa analogia. Né? Mas como ele usa essa lógica para refutar o dualismo? O Lewis argumenta que se o dualismo fosse verdadeiro, a força do mal teria que ser má por natureza. Certo. Tipo, gostar da maldade por si só. Só que na prática, a gente não vê isso. É verdade. A maioria das pessoas que cometem atos cruéis busca, de alguma forma distorcida, algum tipo de bem. É como se o mal fosse um parasita, né? Perfeito. Se alimentando da própria bondade que ele quer destruir. Mas... E o Lewis vai além, ele usa o exemplo do sadismo. Eita. O sadismo só existe porque existe o prazer sexual saudável, do qual ele é uma distorção. Caramba. Ou seja, o mal precisa se apoiar no bem para existir, Que doideira. né? Então, para ele, a maldade não é uma força independente. Exatamente. É uma distorção, a corrupção do bem original. Uau, isso é muito profundo. Mas, e aí como essa visão se conecta com a ideia de um território inimigo ocupado? Boa pergunta. É aí que chegamos no ponto central do capítulo, sabe? O Lewis usa essa metáfora para ilustrar a situação da humanidade, né? Tipo, como a gente se coloca diante do mal. Ele diz que estamos vivendo numa parte do universo que está, por assim dizer, sob domínio do inimigo. E quem seria esse inimigo? Ao diabo. Meio forte essa ideia, né? Me lembra aqueles filmes de terror? Muita gente pode pensar assim. Mas o Lewis nos alerta para não subestimar o poder do mal. Ele diz que, na verdade, ignorar o diabo não faz ele desaparecer, muito pelo contrário. Tipo, se a gente finge que ele não existe, a gente fica mais vulnerável? Exatamente. É como se estivéssemos andando de olhos vendados num campo minado. Faz sentido. Mas então, se a gente tá nesse território dominado pelo inimigo, qual seria o papel do cristianismo? É que metáfora fica ainda mais interessante. O cristianismo seria a resistência, um movimento de libertação. E quem lidera essa resistência? Jesus Cristo, o rei legítimo. Caramba. É como se estivéssemos
estamos num filme épico, tipo O Senhor dos Anéis, lutando lado a lado com o herói contra as forças do mal. E a igreja, onde ela entra nessa história toda? Pô, a igreja seria tipo o ponto de encontro da resistência, sabe? O lugar onde os soldados se reúnem, recebem treinamento, munição, encorajamento pra batalha. É como se a igreja fosse uma base secreta, né? Isso. E o Lewis compara a igreja a uma rádio sintonizada na frequência da resistência, transmitindo as mensagens do rei legítimo. Mas aí o inimigo tenta sabotar a transmissão, né? Claro, ele usa de tudo pra nos afastar da igreja. A preguiça, o desânimo, a indiferença. Ele quer nos isolar, nos enfraquecer. Exato. Nos impedir de ouvir a voz do líder da resistência. E ele usa várias táticas, desde a perseguição aberta até a sedução mais sutil. Disfarçando mal de bem. Isso. E aí, como a gente pode resistir a tudo isso? Quais são as nossas armas? Aí entra a força da fé, da oração, do estudo da Bíblia, né? Mas não é só isso. O Lewis também fala da importância da comunhão entre os cristãos. Tipo, a união faz a força. É isso aí. É na união que a gente encontra força, encorajamento, apoio mútuo. Um ajuda o outro, né? Isso aí. É como se a gente formasse um escudo humano, sabe? Protegendo uns aos outros dos ataques. Faz sentido. E essa analogia, ela impacta a nossa vida de alguma forma. Tipo, o que muda no nosso dia a dia se a gente realmente se enxergar como parte da resistência? Muda tudo. Se a gente é um soldado da resistência, a gente não pode viver num piloto automático. Deus que tá sempre alerta. Exatamente. Atentos aos movimentos do inimigo, vigiando. E como a gente faz isso na prática? Primeiro, a gente precisa se conhecer, né? Saber quais são nossos pontos fracos, onde o inimigo mais ataca a gente. E aí entra a importância da oração, da meditação na palavra, da conversa com Deus. É como se a gente estivesse pedindo ajuda para o nosso comandante. Isso. Para ele nos dar inteligência para identificar os ataques e traçar a melhor estratégia, né? E a comunidade, qual o papel dela nessa luta? Lembra daquela imagem da rádio, né? A igreja é o lugar onde a gente se conecta com outros soldados, troca informações, recebe encorajamento. É como se fosse um quartel-general da resistência. Perfeito. E nessa comunidade a gente aprende a lutar em equipe, usar as diferentes armas que Deus nos dá, como a compaixão, o perdão. A gente luta pelo bem de todos. Sim, pela libertação do mundo inteiro do domínio do inimigo. Uma luta coletiva. Cristianismo puro e simples. A gente mergulhou fundo naquela ideia do Lewis, né? De que o mundo tá tipo um território dominado pelo inimigo. E nós, cristãos, somos a resistência liderada por Jesus, o rei legítimo. E aí fica a pergunta, como a gente vive essa resistência no dia a dia? Tipo, o que muda na prática se a gente abraçar essa visão? Boa pergunta. A gente já falou da fé, da oração, do estudo da Bíblia, da comunidade. Mas queria entender melhor como isso se traduz em ações, sabe? Em coisas concretas. Para Lewis, a primeira mudança é na mentalidade. Se a gente se enxerga como soldado da resistência, não pode viver no piloto automático, né? Tem que estar ligado. Sempre alerta, atento aos movimentos do inimigo. Pode desenvolver uma visão de raio-x. Isso, para enxergar as ciladas que ele arma pra gente. Aquelas tentações disfarçadas, né? De coisas boas, mas que no fundo... só querem nos desviar do caminho. Exatamente. E essa vigilância exige autoconhecimento, né? Com certeza. Saber quais são nossos pontos fracos. Onde o inimigo mais ataca. E aí entra a importância da oração, da meditação na palavra, da conversa com Deus. É tipo pedir inteligência pro nosso comandante, né? Isso, para identificar os ataques e traçar a melhor estratégia de defesa. E além dessa vigilância individual, qual o papel da comunidade? A comunidade é fundamental. Lembra daquela imagem da rádio, sintonizada na frequência da resistência? Para Lewis, a igreja é esse lugar, sabe? Onde a gente se conecta com outros soldados. Troca informações, recebe encorajamento. Se fortalece pra batalha. Um quartel-general da resistência. Perfeito. E nessa comunidade a gente aprende a lutar em equipe e usar as armas que Deus nos dá. Tipo a compaixão, perdão. Isso, a generosidade. A gente descobre que a luta não é só individual, né? Não, é coletiva. A gente luta pelo bem de todos. Pela libertação do mundo inteiro. Um domínio do inimigo. Uau, e como a gente leva essa resistência pra fora da igreja? Boa pergunta. Tipo, como ser um soldado infiltrado no território inimigo. Levando a luz do rei legítimo pra todo canto. Aí que a coisa fica mais desafiadora. Emocionante. Verdade. Para Lewis, a gente precisa ser sal e luz no mundo. O que ele quer dizer com isso? Viver de forma íntegra, justa, compassiva, mesmo em ambientes hostis. É como ser um agente secreto. Isso. Trabalhando disfarçado para sabotar os planos do inimigo e espalhar a mensagem de libertação. E como a gente faz isso sem parecer arrogante? Sem soar como um fanático? Ou um colonizador. Aí entra a sabedoria, a humildade,
a sensibilidade. A gente precisa entender a cultura, os valores, as dores das pessoas, né? O povo que a gente quer alcançar. Isso! E acima de tudo, viver o que a gente prega. Mas coerência entre o discurso e a prática. É a arma mais poderosa que a gente tem. É como se a gente fosse um embaixador do rei legítimo. É, representando ele com dignidade, respeito e amor. E essa missão exige preparo, né? Treinamento constante. Com certeza. A gente precisa estar sempre se aperfeiçoando, estudando a palavra, buscando a direção de Deus, se conectando com outros soldados mais experientes. É uma jornada, né? É, de aprendizado constante, mas que vale a pena. E no final das contas, o que importa nessa luta? O que importa é a gente permanecer fiel ao rei legítimo. Lutando com as armas que ele nos deu, sem perder a esperança na vitória final. A gente pode ter sofrido derrotas, né? Temporárias. Mas a guerra já tá ganha. O rei legítimo já venceu a morte. E a gente celebra essa vitória todo dia. Amém. Cara, essa visão é libertadora, né? Gente. Tira a gente da passividade, convida a gente pra lutar por um mundo melhor, enche a gente de esperança e de propósito. Concordo. E aí, galera, o que vocês acharam dessa conversa? Deixe seus comentários aqui embaixo, queremos saber a sua opinião. E se você ainda não tem o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, comenta aqui, quero comprar, que a gente manda o link da Amazon. Você ajuda o canal e não paga nada a mais por isso. Valeu pela companhia e até a próxima.